Alô, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, programa que conta sempre com a sua participação e principalmente com o seu prestígio. Mais uma vez, não sei se é a segunda ou terceira vez, mas ele tem que vir de tempos em tempos, afinal, trânsito, transportes são assuntos que estão na ordem do dia. Está conosco, o difícil é não chamá-lo pelo apelido, ele é mais conhecido como meu irmão. Fico à vontade para dizer, porque quando chamo o meu irmão pelo nome, ele nem olha. Mas vamos respeitá-lo, ver se eu não erro. Está aqui conosco o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, CT, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. É isso? É isso. É isso? Posso falar o apelido? Porque não adianta, desde que nasci. Posso falar o apelido? Pode. Mais conhecido como Fifi, sem dúvida alguma. Todo mundo chama carinhosamente de Fifi, mas é o presidente da CT, engenheiro, e que está na administração pública já há algum tempo, prestando relevantes serviços à nossa cidade. Aliás, um beijo a Cristina Guedes, grande jornalista, grande amiga. Está me devendo uma visita. Só falta você vir aqui para ser entrevistado. É muita estrela, ela não vê, né? Vem, programa assim. Vem? Então está convidada. Você é portador de um convite para que ela venha. Enfim, eu quero começar o programa. Nós temos aí o 20º Congresso de Transporte, que se encerra. Está se encerrando hoje, no meio de conversa, mas antes eu quero fazer um pedido. Posso? Claro. Eu tive essa semana no Detran, mal informado, saí e fui até a Conselheiro Neves com o Alexandre Curano. Cheguei lá, total abandono. Falei, meu Deus do céu, fecharam o Detran, e agora, a minha carta? Aí me informaram que tinha sido já transferido para as novas instalações lá no Jabaquara, ali perto da ecoterapia. Fui lá. Que espetáculo! É um mini poupa-tempo, mas eu fiquei encantado com o ambiente clean, os funcionários uniformizados, o atendimento, tudo informatizado. Eu fiquei, olha, foi um negócio, e fui muito bem atendido, graças a Deus. Agora, eu fui cercado aí por 2, 3, 4, vários funcionários. Eles têm um problema que para eles é seríssimo, Fifi. Todos são obrigados a descer em frente à Santa Casa, tem que andar de 8 a 9 quadros, chuva, sol, levando quase 25 minutos, que não tem um ônibus que leve os funcionários, e lá tem dezenas de funcionários. Então, pediram que eu fosse portador, acho que é você a pessoa, para tentar criar, sei, uma ramificação de uma linha de ônibus. É possível, não é possível? É possível, já foi solicitado pelo Ciretran, né? Isso. E a partir do dia 1º é a inauguração, já está funcionando, mas a inauguração oficial agora, dia 1º, na próxima quarta-feira. A inauguração oficial do prédio. Isso. Você já foi lá? Não fui. Lindo, lindo. É um mini, olha, como poupa-tempo, na linha do poupa-tempo, espetacular. E nós vamos fazer uns remanejamentos de linhas de transporte coletivo justamente por causa disso. A distância se dá em virtude ao próprio CT do Santos, né? Você tem ali 3 campos em sequência, quer dizer, você percebe que é uma distância enorme que tem da Santa Casa até o novo Ciretran. Vai ter essas linhas, elas vão ser colocadas a partir do dia 1º. Aliás, como você estava participando do Congresso, eu liguei para você, a pedido dos funcionários, achei uma reivindicação justa, e confiando na sua sensibilidade, Silvana me atendeu muito bem, disse que já ia encaminhar e falou que existe até um processo, como você falou, já existe um processo em andamento. Quer dizer que é possível, é viável a curto prazo aí? Isso. A partir de semana que vem já vai estar funcionando essas linhas de ônibus, passando próximo ao Ciretran, porque realmente eles não têm acesso, está muito longe. Aliás, novamente, espetacular, que olha, muito bom, realmente atendimento de primeira, sem dúvida alguma. Posso fazer a segunda reclamação, não? A reclamação pode. Moro na ponta da praia, meu caro Antônio Carlos Gonçalves. Venho ali pela Conselheiro Lafayette, todo dia, bonitinho. Paro no Oswaldo Costa, paro no Canal 5, paro no Oswaldo Costa. De repente, antes da Castro Alves, mais um semáforo. Eu falei, meu Deus do céu. Até liguei para o nosso amigo Rodolfo Unicastro. Rodolfo, ele vai matar a gente. Aí viram no Canal 4, outro semáforo. Mais 2 semáforos. Então... Posso reclamar, não? Pode, mas... Posso protestar, não? Mas não é que então, já estou protestando. Nós não colocamos semáforo porque a gente quer. Eu sei, pelo contrário, a gente... Estou tratando isso de uma nosso forma. objetivo não é nem pôr semáforo. Ocorre que nesse cruzamento que você está falando, ele é Álvaro Alvim com o Conselheiro Lafayette. Exatamente. Há 3 finais de semana tiveram 3 ou 4 acidentes. E me mandaram solicitações para ver efetivamente o que poderia ser feito. Eu fui ao local... Esse cruzamento é um dos locais mais sinalizados de Santos. Sinalização de solo adequada, piscante estava adequado. Radar logo ali à frente, antes da Castro Alves tem um radar. Tudo completo. Ocorre que as pessoas não respeitam essa sinalização. Aí quando nós pegamos a nossa pesquisa de acidentes, é crescente o acidente nesse cruzamento. Por quê? Não sei te falar, mas é crescente. Aí nós tivemos que colocar. O semáforo que está
Se eu não me engano, quando você vira no canal 4. Lara. Isso. Antes de chegar naquela ponte que você vira para ir para Azevedo Sodré. Isso. Ali ele foi colocado em virtude do desvio da obra da Epitácio Pessoa com o Canal 4. Sim. Não é que vai ficar definitivo, nós colocamos porque todo o trânsito está saindo pela Dom Lara. Quando você pega o Oswaldo Cruz, que você quer passar o Canal 4, se você não for em direção à praia, você vai pela Dom Lara. E aí precisaria ter, porque o volume de veículos aumentou muito. Ah, sim, isso é um detalhe importante que eu não tinha lembrado, porque está fechado no Epitácio Pessoa. Com o Canal 4. E lá no final do Canal 4, já perto do porto, também tem obras ali. Isso, ali já é uma... Ali foi aberta uma nova ponte. Praça Palmares, né? Isso, foi aberta uma nova ponte, né? Um novo cruzamento, e tem umas outras obras, acho que ali é ciclovia também. Isso, tá com obra de ciclovia no Canal 4 e no Canal 5 também. Mas esse da Dom Lara com o Canal 4, ele está, por enquanto, colocado por causa da obra do Epitácio, e depois que a obra for entregue, a gente vê se existe ou não a necessidade da permanência deles. Não existe, viu? O objetivo... Olha, o Rodolfo Licastro está comigo, eu liguei para ele, protestei, já se uniu ao meu movimento, entendeu? Fora semáforo, não, fora fifi não, que isso é brincadeira. Fora semáforo, Rodolfo está comigo, eu tenho o apoio dele. Não, sabe que é a mulher dele, né? É minha irmã. Então, se cuida. Nosso objetivo não é ter semáforo, mas, infelizmente, as pessoas às vezes não se comportam como deveriam se comportar no trânsito. No fundo, a essência da questão, e eu acho que isso você pode falar, é a educação. Porque nesse cruzamento antes da Castro Alves, qual é a rua? Álvaro Alvim? Isso. Se você põe uma sinalização de solo, pare, a pessoa para, não é isso? Mas tem. E não param? E já tinha. Agora eu faço uma pergunta cretina, posso? Claro. Eu já bater, tem gente que só aprende, ou não é? Ou não é? Mas o problema é que o acidente não envolve só os veículos que estão transitando. Às vezes pegam pedestres que estão na calçada. E aí começa a ficar perigoso. Né? Essa é a maior reclamação que você recebe como presidente da CET? Ou tem mais? De semáforos? Não. Você como presidente, agora vamos falar da figura do presidente da CET. Reclamam mais de quê? São dos agentes, são dos semáforos, da falta de sincronização? O que mais lhe aborrece? Olha, não aborrecer nada, mas as pessoas acabam reclamando de tudo. Elas não percebem que às vezes as reclamações, elas fazem parte do problema. Por exemplo, às vezes o cidadão para em fila dupla, o de trás buzina, ele reclama que em tal lugar não tem onde parar. Mas não é que não tem onde parar, é que não pode parar, é diferente. Então as pessoas elas não percebem que o trânsito é constituído pelos próprios motoristas, pelos pedestres. E se a gente tiver um trânsito mais harmonioso, quando a gente fala em trânsito, todo mundo imagina o carro. Mas você pega, por exemplo, a ciclovia da Ana Costa, que você tem a ciclovia e as faixas de segurança nas esquinas. É comum você perceber pessoas andando pela ciclovia da Ana Costa. E aí você coloca em risco o ciclista que vem pedalando e o próprio pedestre. É comum você observar em grande parte da cidade as pessoas atravessando fora da faixa de segurança. Então, do momento que você comece a entender que quem faz o trânsito somos nós, fica muito mais fácil para quem gerencia o trânsito. Você consegue ter um resultado mais favorável. Né? É verdade. Agora, quando você é uma pessoa que viaja também bastante, e a própria Cristina, engraçado, quando se vai para o exterior, se respeita, né? Sim. Se respeita Sim. a faixa de segurança, se respeita tudo, o semáforo, tudo. Se respeita o limite de velocidade nas estradas quando se aluga carro. É porque você vira um ponto fora da curva, né? Se você fizer a coisa errada, só você está fazendo errado. Aqui são tantos erros. Por exemplo, as pessoas às vezes reclamam de multas. A UOL publicou semana passada, se eu não estou enganado, em São Paulo, no município de São Paulo, só consegue multar 10% das infrações cometidas. Por que só consegue? Porque não tem operadores suficientes para multar todos os... Mais a gente? Não tem operadores suficientes. Alô, Rodolfo, estamos perdidos. Em Santos, a gente não chega a 10%. Então, se você começar a notar... Eu sempre faço esse exercício de raciocínio. A hora que você sair daqui, pega o teu carro e observa eu sim observo no teu entorno quantas infrações você vai ver. E às vezes são infrações bobas, são simples. Sim, mas são. Mas são infrações. E outras são infrações que colocam em risco outras pessoas. Então... vamos para o intervalo, mas eu faço isso quando saio com a minha filha. Eu procuro sempre, aprendi, a duras penas aprendi a não cometer essas pequenas faltas que a gente comete quase que involuntariamente, mas quando eu estou com minha filha, eu procuro rigorosamente seguir a legislação. Porque estou educando. E engraçado que os pais não percebem que quando estão levando os filhos na escola e que param na fila dupla, eles estão dando um péssimo exemplo para os filhos. Isso aí. Então, a educação não é só dentro da escola, é em casa também. Né?
Fazer um intervalo, voltamos já já. Temos um assunto importantíssimo, o 20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, mas ainda tenho um aspecto importante a conversar com o Antônio Carlos Silva Gonçalves. Voltaremos em instantes. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso SS na TV, conosco mais uma vez, com muita alegria, o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, CT de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Antes da gente entrar no Congresso, que eu estou ameaçando desde o primeiro bloco, mas é que os assuntos vão surgindo, quando o entrevistado é bom, ele vai dando gancho, né? A verdade é essa. Eu fiz recentemente o curso de reciclagem. Eu fiquei sem a carteira de habilitação durante um mês, estourei a pontuação, mas um estouro conjunto, que os 2 carros estão no meu nome. Só que agora, em casa é assim, fez, indica o condutor. Não, indica o condutor. Então eu fiz o curso de reciclagem e você sabe que teve um aspecto interessante. Uma palavra muito usada no curso é um exame com 30 questões. Você tem que acertar o mínimo de 70%, senão você é reprovado. E que me serviu e me calou bem e me ajudou nos dias. Eu peguei a carta semana passada, lá no Detran, essa semana. Tolerância. O que falta um pouco no trânsito, Fifi, eu queria que você abordasse isso, desculpe, Fifi. Não, que é isso. Tolerância, né? Você ser tolerante, você parar, respeitar o pedestre, dar passagem para aquele que vem num cruzamento, dar prioridade a outro. Tolerância é um termo importante e eu assimilei isso desse exame que eu fiz de reciclagem. Você sabe que eu moro numa rua que passa transporte coletivo. E quando eu quero sair com o meu carro da garagem, é impressionante. Só quem dá passagem são os motoristas de ônibus. Os carros particulares, nenhum deles dá passagem. Essa é uma das questões que eu fiz já essa semana, várias vezes, parar para dar passagem para outro. Porque é uma coisa tão tranquila, você começa a conviver com uma harmonia tão boa, você acaba se sentindo até melhor, né? Quando você pratica alguma coisa que você acrescenta para outra pessoa. E uma outra coisa que eu percebo, quando nós começamos a proibição nas ruas, a primeira foi o Canal 3. A grande reclamação das pessoas é que os carros iam vir em alta velocidade, ia começar a ter acidentes naquela via. Sabe o que ocorreu? Os carros vêm numa velocidade normal, não tem mais acidente no Canal 3, não está tendo acidente nenhum. Por quê? No momento que você não tem o carro estacionado e você está dirigindo, você consegue ver quando o cidadão quer atravessar. Porque você não tem nenhum obstáculo na tua frente. Visual. E o próprio pedestre, quando quer atravessar, ele visualiza mais fácil o veículo que vem vindo. Então, tem algumas coisas, e aí começa aquela discussão, mas espera, vai tirar o estacionamento, vai priorizar o carro? Pera, mas o estacionamento é do quê? É de carro também. É de carro, é verdade. E quem está dentro do carro é o motorista. O motorista que está circulando é o motorista que para o carro em algum momento. Então, a tolerância, eu acho que nesse momento, ela é fundamental. E quando eu dei esse exemplo do estacionamento, porque a tolerância é até nos nossos limites. Nós não temos mais, como em Santos, Márcio, como permitir estacionar e passar. Não dá. As nossas vias são muito estreitas. O Canal 3 tem 7,20 metros de largura. É uma avenida principal, que faz interligação da região da Orla à região do centro. Então não dá mais para conviver com isso. No Canal 3 passam, nos horários de pico, algo em torno de 1.200, 1.300 veículos. No Canal 1, com a praia, de manhã, passam 3.400 veículos. É impressionante, é impressionante. É um dos piores trechos em termos de congestionamento. Já vem desde o antigo tapetão, né? Isso. E passam 210 ônibus. Fora 2.000 bicicletas hora. Então você começa a ver o volume de veículos que circulam em Santos, é alguma coisa meio maluca. Você pega a entrada da cidade, são 12.000 caminhões descendo a serra por dia. Onde é que tem um refresco aqui? Não tem mais. Não tem uma região... E foi o que você disse há pouco, com muita felicidade. Tem limite, né? Tem limite. É um limite físico. Não tem jeito. Aliás, quero aproveitar, eu lhe fiz esse pedido há algum tempo e você refletiu e tomou a providência,
que também era o caos ali ainda, um trecho pequeno, quando você sai da Praça Mauá e vira à esquerda ali do Correios, que era estacionamento dos dois lados. Como? Dom Pedro. Dom Pedro. Ali à esquerda, que vai dar na Rua 15. Isso. Você agora, seu estacionamento só do lado direito. Acabou o problema, Fifi. Acabou o problema. Como está fluindo bem o trânsito. Não, porque ficavam as vans do Correio à direita e os carros estacionados na esquerda. Não era nem regulamentado. Não. Você não conseguia entrar. Uma quantidade de motos também tinha parado ali. Você tinha que fechar os retrovisores muitas vezes para poder passar com um carro um pouco maior. Vamos ver, daqui a pouco eu prometo entrar no 20º, porque antes de entrar no 20º Congresso, eu tenho mais uma pergunta que eu reputo como interessante. Mais difícil, você não vai conseguir nem responder e nem apresentar uma solução. E os motoqueiros, hein? Você é um motoqueiro, e eu também já fui, hoje não sou por causa da minha filha, mas o que eles fazem no trânsito, você não faz, porque você é um motoqueiro, não é que você seja diferente. Você é consciente, você é um motoqueiro de final de semana, de passeio, de recreação, não usa para o trabalho. Não usa no dia a dia. Mas não dá, Fifi. É pela direita, pela esquerda, qualquer dia eles vão por cima. Hein? E a gente tem uma vantagem em Santos, se por um lado é ruim as ruas serem estreitas, por outro lado é interessante porque não permite que eles passem muito entre os carros. Em todas as vias, que nem São Paulo. Fifi, você tem que abrir, Fifi, porque eles vão entrando, eles saem do retrovisor aqui. Mas eles não pegam a velocidade que nem São Paulo. Não, São Paulo é bibi, vamos embora. Aí vem um atrás do outro. Em Santos a gente tem essa vantagem das ruas serem estreitas. Agora é tudo conscientização, é interessante, porque às vezes as pessoas praticam a infração e jogam a responsabilidade para o setor público. Mas também não tem campanha. Pera, como não tem campanha? Do momento que você tira a tua carta de motorista, do momento que você é cidadão, você já foi instruído como se comportar. As campanhas, elas, claro que tem que haver, em qualquer lugar do mundo elas existem, mas não dá para jogar a responsabilidade para o setor público sempre. Não. Existem as falhas da nossa parte? Claro que existem. Mas a grande falha, Márcio, hoje estou convencido. Eu milito profissionalmente na área de engenharia já há mais de 30 anos. Estou no setor de transporte e trânsito há 2 anos e meio. Não imaginava o que era isso. Hoje eu não tenho dúvida que se a sociedade tiver um comportamento mais adequado, a gente tem um trânsito muito mais tranquilo. Sem dúvida. Depende só da sociedade. No fundo, a questão básica e essencial é educação, sem dúvida alguma. Mas olha, eu fiquei feliz com esse curso que eu fiz e essa palavra tolerância me ajudou. Nos últimos dias eu comecei a praticar um pouco mais, foi super interessante. E você que está para estourar ou já estourou, cuidado, hein? Eu fiz 4 simulados, e é permitido dentro da lei, no online, antes de fazer o exame. Em 2, meu amigo, porque as perguntas, você tem que realmente conhecer o trânsito, mas foi muito interessante. Bom, vamos entrar no 20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, que está terminando hoje, terminando nesta quinta-feira, 3 dias, primeira vez realizado fora da capital, foi uma vitória da CET e da sua administração, da administração do Paulo Barbosa. Como é que foi a síntese desse congresso? Qual foi o foco maior, Fifi? Olha, Paulo, o Márcio, eu achei muito interessante porque esse congresso me foi trazido pelo Alex Mendes, o filho do Armênio. O Alex tem uma equipe que prospecta eventos, até por próprio centro de convenções, Sim. E me trouxe o congresso e na ocasião ele falou, olha, nunca teve fora de uma capital. Eu me lembro disso quando você me convidou como ACS para participar. Nunca teve fora de uma capital, mas vamos tentar. E nós fomos para São Paulo, tivemos algumas reuniões com a NTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, que é quem realiza o congresso. E ali nós estávamos disputando com uma capital do Nordeste. Isso se deu a questão de 2 anos. No último congresso, que foi em Brasília, ali ficou a dúvida se seria em Santos, se eu não me engano era Natal, a capital do Rio Grande do Norte. E ali ficou a disputa entre Santos e Rio Grande do Norte. Aí nós continuamos com algumas reuniões e mostramos que aqui em Santos tem todos os exemplos que eles precisavam. Aqui não falta. Não falta. Você tem o maior porto da América Latina, a gente tem a obra do VLT. 12 mil caminhões, atenção, ele falou há pouco, e é verdade, são 12 mil caminhões para o Porto de Santos. Então você tem a obra do VLT, você tem o projeto do túnel submerso, Santos Guarujá, tem o projeto do túnel para a região da Zona Noroeste. Desafios. A entrada da cidade? A entrada da cidade. Santos é uma das maiores médias de habitantes por veículo, 1,43 habitantes por veículo, estamos quase 1 para 1. Então você começa a perceber que aqui tinha tudo para ser discutido. Fora isso, a proximidade com a capital, com São Paulo. Então Santos trouxe esse evento, um evento muito interessante. Eu saio do programa para ir para o encerramento do evento. Aqui se discutiu durante 3 dias a mobilidade urbana do Brasil, de que maneira que a gente vai tratar a mobilidade urbana, até porque
o Brasil chega nesse momento de falta de mobilidade por total falta de planejamento, né? Você não tem planejamento. A nossa Anchieta, do início do século passado, é a mesma que traz esses 12 mil caminhões hoje. Não tem grandes novidades na Anchieta. Nós tivemos ontem, nessa quarta-feira, nós tivemos no Palácio de Bandeirantes, no almoço com o vice-governador Márcio França, e esse foi um dos aspectos. E ele mesmo lembrou. A Ecovia está com um projeto pronto para a terceira via. É. E é uma necessidade já. É uma necessidade. Porque no domingo, quando você quer voltar, é Anchieta e não dá. Anchieta para os veículos de passeio não dá mais. Você sabe que nós pegamos um levantamento com a Ecovias que me assustou. Do dia 23 de dezembro do ano passado ao dia 4 de janeiro desse ano, 1.400.000 veículos desceram a serra. 1.400.000 veículos. Para o pessoal entender o que é isso, Santos tem 430 mil habitantes. Então são quase 3 vezes a população só de Santos. Claro que vieram para todo o litoral norte, litoral sul, mas vieram pela imigrantes. Então a gente, por exemplo, você pega na época do carnaval desse ano, 550 mil veículos desceram a serra. É mais do que a população de Santos. Estou falando de veículos, estou falando da população de Santos. Então, a gente precisa de alguma coisa para ser executada. E nesse congresso, Márcio, nós discutimos tudo. Discutimos o modal da bicicleta, que é importante. Por exemplo, o maior deslocamento na região metropolitana hoje ainda se dá a pé. A bicicleta, ela pega algo em torno de 10% a 12% do deslocamento de modais. O motorizado é o segundo deslocamento e a gente precisa melhorar a questão de bicicletas dentro da nossa região, não é só no nosso município, dentro da região. Você pega 2.000 vindo por São Vicente no horário de pico, mais 2.000 vindo pelo Guarujá no horário de pico. Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho. Dá mais ou menos 15 mil bicicletas chegando em Santos diariamente, que não são do município de Santos. 15 mil bicicletas. Então os números são muito grandes para o tamanho da cidade. E esse congresso ele trouxe uma experiência grande de transporte coletivo, de transporte ferroviário, de estradas, enfim. Foi muito interessante. E Santos sai na frente, e eu pedi para os técnicos da CT fazerem, a partir desse congresso, um resumo do que eles pegaram de interessante, para a gente deixar como um acervo para a CT, para tentar implementar nos próximos anos. Muito legal. Fazer um intervalo, estouramos o tempo, mas vamos continuar, voltamos no terceiro e último bloco, falando ainda do congresso, que eu tenho uma questão importante também. Fique conosco. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso Acesse na TV. Hoje o entrevistado, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego. Estamos falando do 20º Congresso, que está terminando hoje, nessa quinta-feira em Santos. Mas antes eu quero falar rapidamente. Eu gostaria que você fosse bem objetivo para voltar para o nosso congresso. Nós temos o bloco final, é mais curto. Mas, Fifi, eu fui a São Paulo, ao consulado, eu fiquei na Bandeirantes 1h20 minutos, Fifi. E só cheguei, porque o GPS do carro, 1 hora, mandou eu virar à esquerda e eu virei. E aí eu saí da Bandeirantes, Fifi. Eu já tinha 1h20 e não ia chegar. Eu saí de Santos às 8, o horário marcado era 10h40. Eu cheguei lá com 4 minutos. Cheguei lá 10h36, Fifi. São Paulo não tem jeito, Fifi. São Paulo está difícil. Você concorda? São Paulo está difícil. No mínimo, difícil. Qualquer lugar são 2 horas, Fifi. São Paulo, a grande diferença de São Paulo das outras cidades é que São Paulo você para. As outras cidades é lento. São Paulo você para, não tem jeito. São Paulo não tem solução, né? Não tem solução mais. Eu não vejo alternativa. E olha, eles já estão no limite, porque eles já estão com rodízio, já tiraram o estacionamento das vias. A Bandeirantes é uma que você não para carro. E assim mesmo você não consegue resolver o problema do trânsito. É impressionante. Tanto que nós temos que voltar a semana que vem. Já falei, 3 horas antes. Que você pega aquela Imigrantes nesse horário, é uma grande avenida do ABC para São Paulo. Esse é o que eu queria abordar, você lembrou bem. E você, quando vai chegando a São Paulo, antes você chegava, saía à direita para pegar a Bandeirantes, na curvinha você começava. O trânsito vem desde aquela baixada, onde tem o último radar, né? Antes dos 90 quilômetros, já está tudo parado ali. Já está tudo parado. E mais cedo é pior. É por causa do fluxo do Santos São Paulo. Você tem números diários de Santos São Paulo? Não tem. A Ecovias com certeza tem, mas eu não tenho. Voltando ao nosso 20º Congresso, repito que está se encerrando nessa quinta-feira, qual foi a grande conclusão, reflexão, enfim, qual é a conclusão desse Congresso? A grande conclusão, Márcio, é que eu participei de um painel de ciclovias,
que as realidades, apesar de serem distintas, cada cidade tem sua realidade, os problemas convergem, esses são praticamente iguais. Então a receita não é única para todos, cada um tem que adequar uma receita à sua realidade, né? E o município de Santos, eu acho que ele sai engrandecido não só por ter trazido o Congresso, mas por ter pego essa experiência. É importante esse relacionamento com outras cidades, com outras capitais. Não é só um congresso de agentes públicos, é de empresários também. Então você começa a pegar uma experiência interessante para você aplicar no dia a dia das cidades. Porque o segmento é um segmento em plena expansão, até porque é um grande problema e tem que ser resolvido. Agora, o maior problema que a gente tem hoje é a falta de recursos. O setor público está... Mas de estrutura também, como você falou, voltamos ao que você disse no primeiro bloco. É o limite físico, não tem mais. Quantos carros novos por dia? Nada contra os carros, mas... Eu tinha esse número, hoje eu já não tenho mais, até por causa da crise. Mas em Santos era uma quantidade enorme. O último ano, a nossa frota ela foi decrescente. Ela cresceu menos 0,4%, se eu não estou enganado. Mas ela foi crescente durante muitos anos, né? E a gente hoje está num limite muito próximo da saturação em Santos. E na região também, porque todo mundo converge para Santos. Ainda essa semana o governador esteve em Santos e teve a viagem inaugural do VLT de São Vicente e Santos, do trecho do Canal 1, porque o restante da obra não está concluído. É um modal novo que vai vir, que vai tirar ônibus das ruas, e ele é muito rápido e muito confortável. E a expectativa é que tire veículos das ruas também. O grande problema é que o brasileiro está conscientizado, está habituado ao carro, né? Que a gente vê de um carro com uma pessoa dentro, é um negócio impressionante. E não ao uso da bicicleta. A bicicleta seria uma solução, mas daí já implicaria em, por exemplo, você tem que ter uma infraestrutura, um grande empresário do Porto, ele vem de casa, Boqueirão, todo dia, só que na empresa dele, ele tem um vestiário. Então ele chega, ele toma um banho, tal, bababá, põe lá, ele tem um palitozinho, ele sobe para trabalhar. Porque você tem que ter, você vai de bicicleta, digamos, da ponta da praia lá, você vai chegar no mínimo suado, se for um dia de calor, é uma cidade quente, então você tem que ter uma infraestrutura. Mas acho que a bicicleta realmente seria a grande opção para o trânsito. Ela já está demonstrado que é. O Bike Santos, ele acabou sendo um case de sucesso, foi implantado em Santos. Hoje a gente tem 37 estações com 370 bicicletas, a gente percebe que tem demanda para mais. Principalmente na região da Zona Noroeste, que o grande deslocamento de bicicleta se dá daquela região. O problema é que os acessos não são ideais. O pessoal que vem da Zona Noroeste conflita com o trânsito da entrada da cidade ou com o trânsito da orla, que é justamente nesse horário de pico que está totalmente congestionado. Por isso a importância do túnel Zona Leste e Zona Noroeste. Legal. E, olha, quero cumprimentá-lo pelo Washington Luiz. Depois que foi proibido o estacionamento, realmente ele se tornou uma via uma via rápida, né? Via rápida. E a velocidade média da Washington Luiz, a gente tem aferido, não passa dos 50 km, a média não passa de 45 km. Então é uma via segura, rápida, que você pode optar. O que a gente percebe, estamos fazendo contagem nesse momento, é que o volume de carros aumentou muito. As pessoas saíram das outras vias e foram para Washington Luiz. Washington Luiz hoje, no horário de pico, sentido centro-praia, está mais demandada do que a Ana Costa. Conselheiro ainda é permitido estacionamento? Não, Conselheiro já está implantado também. Também dos dois lados não pode estacionar? Lados, Beleza. Meu amigo, chega uma hora que não vai ter onde estacionar. Vamos entrar ainda ou no vai canal... para bike ou vai para... Né? Vamos entrar no canal 2, no canal 1, na Ana Costa. Até o final do ano a gente entra nessas vias. Estão vendo? Se prepare, essa é furo. Fifi, um abraço, muito obrigado. Parabéns pela realização. Obrigado. Primeiro por ter trazido o Congresso para Santos, acho que já foi uma grande vitória. Acho que a discussão é importantíssima, porque dessas discussões que saem as grandes decisões e as grandes soluções. Obrigado, mais uma vez, um abraço para a nossa Cristina Guedes, para toda a família, sucesso. E o Rodolfo está de olho em você, hein? Tá bom? Tá bom, um abraço, Márcio, obrigado. Um abraço, Fifi, muito obrigado a você também, seja feliz.